Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, neste momento nós te clamamos, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco neste momento, que o Senhor fale com a igreja, que o Senhor fale com aqueles que estão perto ou com aqueles que estão longe. Ó Deus, fala nesta noite com cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos. E é também o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o seu assento. Os irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, deixe a sua Bíblia aberta comigo, por gentileza. E vamos assim estar meditando neste momento na palavra de Deus. Meus queridos irmãos, o Novo Testamento, ele está dividido em algumas partes. Nós temos 4 evangelhos, nós temos um livro histórico, o livro de Atos, nós temos as epístolas do apóstolo Paulo, temos também as epístolas gerais, temos também o livro do Apocalipse, que é o livro da revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. Eu sei que muitas pessoas têm medo de estudar o livro do Apocalipse por algumas razões. Primeiro, por encontrar no livro do Apocalipse diversos símbolos, diversos enigmas, em que aos seus olhos, na sua leitura, se torna de difícil compreensão. Há também aqueles que não leem o livro do Apocalipse, simplesmente porque elas têm medo do que o livro do Apocalipse vai dizer, ou revelar, ou vai mostrar. Mas observem que o livro do Apocalipse não é um livro coberto, fechado, de coisas ocultas, mas o livro do Apocalipse, como a própria palavra diz, é o livro da revelação de Jesus.
Observe, meus irmãos, que este livro é aquilo que Deus, que Jesus revelou ao apóstolo João, as coisas que em breve hão de acontecer. Observem também que Cristo dá ao apóstolo João uma mensagem para que fossem enviadas 7 igrejas da Ásia. E nós percebemos que João vai ser esse instrumento de Deus, este canal de Deus, para transmitir a mensagem para essas 7 igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, a igreja de Sarde, a igreja de Filadélfia e a igreja que nós iremos tratar nesta noite, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia se destaca entre as outras pelo fato de ser uma igreja que não recebe nenhum elogio da parte de Cristo. A igreja de Laodiceia se destaca das outras porque é uma igreja que não está sofrendo uma perseguição externa, é uma igreja que também não está enfrentando a perseguição interna, é uma igreja que está localizada numa cidade rica, próspera, numa cidade onde era um grande centro comercial. Alguns historiadores e comentaristas bíblicos chegam a dizer que Laodiceia é a cidade dos ricos, meu diácono Homero. Laodiceia é a cidade de quem tem, de quem pode, porque na cidade de Laodiceia estavam as pessoas que tinham uma condição de vida financeira aplausível. E a igreja vai se moldar a esse padrão. Por isso que o nosso texto diz que a igreja de Laodiceia é uma igreja que se nomeava uma igreja rica, uma igreja próspera, bem vestida. E observem, queridos, que assim como Jesus fez uma avaliação de todas as igrejas da Ásia, não foi diferente também com a igreja de Laodiceia. Percebam, os irmãos, que Jesus, o anjo da igreja, a quem Jesus envia a carta, a quem Jesus envia a mensagem, há muitas interpretações para quem seria o anjo da igreja. No comum, se interpreta que o anjo da igreja refere-se ao líder responsável, refere-se ao pastor da igreja. Observem que Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia, em primeiro lugar, como o Amém. Em segundo lugar, Jesus se apresenta como a testemunha fiel. E em terceiro lugar, Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia como verdadeiro. E em quarto lugar, Jesus se apresenta para a igreja como o princípio da criação de Deus. E Jesus, da mesma forma que disse às outras igrejas, Jesus revela à igreja de Laodiceia de que Ele é onisciente. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Observe, meus irmãos, que Jesus, Ele declara à igreja que conhece as suas obras. Jesus diz: eu sei as tuas obras. Jesus, irmãos, Ele faz um raio-x da igreja. Jesus, Ele faz uma descrição da igreja. E olha que Jesus conhece bem a igreja. Jesus conhece bem a mim e a você. Jesus, Ele nos conhece não apenas no exterior, mas Jesus também nos conhece no interior. Observem que Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Jesus conhece as nossas boas obras e Jesus também conhece as nossas maus obras. Ele sabe o que nós fazemos, Ele sabe o que nós construímos, Ele sabe o que nós estamos a trabalhar, a fazer. Jesus conhece as obras da igreja. Jesus conhece quem trabalha, quem não trabalha. Jesus conhece quem faz, quem não faz. Jesus conhece
quem é empenhado e quem não é empenhado. Nós, seres humanos, às vezes ficamos na dúvida: será que estamos trabalhando, ou será que a igreja está realmente trabalhando? Mas Jesus não tem dúvida acerca da igreja. Jesus conhece as obras da igreja. Aleluia. Jesus sabe exatamente o que a igreja está fazendo. Ele se apresenta dizendo: eu conheço as tuas obras. Jesus conhece as obras da igreja de Éfeso. Jesus conhece as obras da igreja de Esmirna. Jesus conhece as obras da igreja de Pérgamo. Jesus conhece as obras da igreja de Tiatira. Jesus conhece as obras da igreja de Sardes. Jesus conhece as obras da igreja de Filadélfia. Jesus conhece as obras da igreja de Laodiceia. Jesus conhece as obras da igreja na atualidade. Jesus sabe exatamente o que a igreja está fazendo. Jesus sabe exatamente como nós estamos nos movendo. Nenhuma obra da igreja passa despercebido ao olhar do Cordeiro de Deus. Ele sabe exatamente o que nós estamos fazendo na obra. Aleluia. Eu conheço as tuas obras. Aleluia. Jesus sabe as nossas obras. Ele sabe o que nós estamos fazendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Observe, meus irmãos, que Jesus, ele vai fazer uma análise da igreja de Laodiceia. E a primeira coisa que nós percebemos que Jesus enxerga na igreja é que a igreja de Laodiceia, ela havia perdido o seu vigor espiritual. Observe nos versos de número 16 e 17, que esta igreja, ela perdeu o seu vigor. Esta igreja perdeu a sua força. Esta igreja já não era mais aquela igreja autêntica. Já não era mais aquela igreja viva, ativa, forte. Não era aquela igreja disposta à evangelização, à pregação da palavra, ao ensino da palavra. Já não era mais aquela igreja voltada à prática da oração. A igreja de Laodiceia é uma igreja que perdeu o seu vigor espiritual. Meus irmãos, não são poucos crentes na atualidade, nesse período de pandemia, nesse período crítico, neste período muito difícil que a igreja está enfrentando. Não são poucos crentes que perderam, meu diácono Homero, o seu vigor espiritual, perderam a sua comunhão, perderam o seu contato com Deus, estão abertos para as tantas coisas, mas não está aberto para as coisas de Deus. Estar aberto para um filme na Netflix, mas não estar aberto para uma leitura da palavra. Estar aberto para passar horas a fios no WhatsApp, vendo vídeos e mais vídeos, sem acrescentar qualquer coisa à sua vida espiritual, mas não estar aberto para ouvir a palavra de Deus. Estar aberto para ficar no Instagram, no Facebook, no Twitter, olhando a vida diária, a vida de Ber, olhando a última manchete, a última notícia, a última postagem, mas não estar aberto para ouvir a voz do Senhor. É a igreja que perdeu o vigor espiritual, é o crente que perdeu o vigor espiritual. Mas Deus nesta noite quer trazer vigor, Ele quer despertar a nossa alma, Ele quer despertar o nosso coração, Ele quer nos trazer a um ânimo forte em sua presença. Receba a força de Deus nesta noite, receba vigor espiritual de Deus nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, meu diácono Homero, minha querida mãe que está aqui, os irmãos que estão em casa, olha para aquela igreja e percebe que a temperatura daquela igreja ele sabe exatamente a temperatura da igreja.
E há pelo menos 3 temperaturas em que um cristão se encontra. A primeira temperatura é um crente frio. A igreja pode se encontrar fria. A igreja pode se encontrar apática, estática, desmotivada, parada, fria, gelada. Uma igreja que não sente mais a presença, não sente mais o calor do Espírito Santo, aquele crente que já não chora ao ouvir um belo hino, já não chora ao ler uma palavra da Bíblia, já não chora mais ao ouvir uma mensagem. Eles estão frios. Nós estamos vivendo um período de frieza espiritual. Nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão frias, desmotivadas, fracas. Observe, meus irmãos, que nós estamos vivendo esse tempo, mas em segundo lugar, Jesus olhou para a igreja e percebeu, ou faz uma descrição aqui, nem é frio, nem é quente, é a segunda temperatura da igreja. É um crente quente, é um crente aquecido, é um crente fervoroso, é um crente animado. Vamos evangelizar, ele está dentro. Vamos orar, ele está dentro. Vamos buscar a Deus, ele concorda, ele está sempre animado. É o crente quente, gosta de vigília, oração, leitura bíblica, culto de adoração, escola bíblica dominical, culto de doutrina. É o crente que está sempre atenado com os céus. É o crente quente. A palavra de Deus fala de alguns discípulos que estavam descendo no caminho de Emaús. E a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que naquele caminho Jesus estava a caminhar com aqueles discípulos. E quando eles chegam no destino, eles falam: porventura as palavras dele não ardia em nosso coração. Aleluia, a palavra de Deus ainda aquece coração de crente. A palavra de Deus ainda aquece a nossa vida espiritual. A palavra de Deus ainda vivifica a nossa alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a terceira temperatura da igreja é a temperatura da igreja de Laodiceia. Ela nem era fria, nem era quente, era uma igreja morna. Era uma igreja que estava no intermediário, nem era uma coisa, nem era outra, estava morna. Os irmãos sabem que Jesus está descrevendo a igreja assim por causa da geografia da cidade de Laodiceia, porque de Herápolis vinham as águas mornas, de Colossos vinham as águas frias, e essas águas escorriam e desembocavam na cidade de Laodiceia, e essas águas se juntavam com a outra, e lá chegava então a água que agora estava morna. As águas frias de Colossos, ela era terapêutica. As águas mornas de Herápolis era uma água terapêutica, mas quando essas águas se uniam e chegavam na cidade de Laodiceia, já não servia mais para nada. Qualquer pessoa que tomasse daquelas águas tinha ânsia de vômito. Por isso Jesus está dizendo: como tu não és quente e nem és fria, eu estou a ponto de vomitar-te, de colocar você para fora. Tem igreja, irmãos, tem crente que está vivendo uma mornidão espiritual tão grande que Jesus está a ponto de vomitá-lo. Jesus está a ponto de colocá-lo para fora. É claro que eu estou usando aqui uma linguagem antropomórfica, atribuindo características humanas a Deus, porque Deus, sendo Espírito, não tem ânsia de vômito. Mas o cristão, quando ele vive uma vida apática, uma vida morna, Jesus, ele tem ânsias de vômito com esse cristão. Ele tem ânsias de colocar esse crente para fora, de vomitar, de tirá-lo, exatamente por causa da sua condição espiritual. Perceba, meus irmãos, que a igreja de Laodiceia nem era fria, nem era quente, era uma igreja que estava
morna. Há um comentarista bíblico, o meu diácono Homero, que ele disse uma expressão que eu fiquei chocado quando eu li de início, depois eu fiquei refletindo. Ele diz assim: o crente, né, não pode ser meio termo. E ele dizia assim: é melhor ser um ateu declarado do que ser um crente de aparência. Quando eu li essa frase, é melhor ser um ateu declarado do que ser um crente de aparência, eu fiquei pensando porque era exatamente isso que Jesus estava dizendo: tu nem és quente, nem és frio, nem estás fora, nem estás dentro, mas estás morno, estás no muro, e Deus não quer crente no muro. Tem crente que não decide, não sabe se é, se não é, se é crente, se não é. Uma hora fala de Deus, uma hora fala do mundo, uma hora está dando glória e aleluia na igreja, outra hora está com palavras obscenas lá fora. Ele não sabe exatamente o que ele é um crente morno. E Jesus está dizendo: nem és quente, nem és frio, és morna. Eu estou a ponto de vomitar-te, aleluia, da minha boca, aleluia. Essa era a primeira descrição que Cristo tinha da igreja: a temperatura espiritual da igreja, o vigor espiritual da igreja. Em segundo lugar, perceba que a igreja de Laodiceia não apenas havia perdido o vigor, mas esta igreja, ela perdeu os valores. Ela perdeu os valores. Veja comigo o verso 17 e o verso de número 18. Essa igreja se declarava como uma igreja rica e abastarda, mas na verdade, esta igreja não passava de uma igreja infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Quando essa igreja se tem uma visão de si mesmo, ela tem um valor pessoal de si mesmo. Ela dizia: eu sou rica e de nada tenho falta, não preciso de nada. Observe, irmãos, a igreja que está aqui se declarando ser rica e abastada e que de nada precisa, é uma igreja que tem coisas externas, que tem coisas físicas, que tem coisas materiais, que tem, se fosse usar uma linguagem atual, tem templos luxuosos, microfones de primeira, som de alta qualidade, igreja, cadeiras acolchoadas, uma igreja com ar condicionado, uma igreja onde ela oferece um conforto, uma igreja que não sente falta de um coral, porque tem um coral que canta bem, não sente falta de pregador, porque está abarrotada de pregadores, não tem falta de um grupo de jovens, porque ela tem um numeroso grupo de jovens, não sente falta de um conjunto, porque ela tem um conjunto. Era uma igreja que não sentia falta de nada, mas essa era a visão que a igreja tinha de si mesmo, porque a igreja havia invertido os valores. A igreja estava valorizando o ter e não o ser. A igreja estava dizendo: eu não tenho falta de nada, porque ela tinha dinheiro, porque ela era rica, porque ela era abastada, e de nada ela tinha falta. Parece que Jesus está falando da igreja atual, uma igreja que tem prata e tem ouro, mas não tem. Eu te digo em nome de Jesus: levanta-te e anda. Uma igreja que tem às vezes até um poder aquisitivo, mas não tem mais poder e vigor espiritual, não tem força espiritual. Observem que Jesus, ele está exatamente confrontando essa igreja, que era uma igreja que tinha perdido seus valores. A igreja havia invertido seus valores. Ela achava-se rica, mas era uma igreja pobre. A igreja estava orgulhosa, a igreja estava pomposa, achando ser alguma coisa, quando na verdade a descrição de Cristo acerca dela é exatamente ao contrário. Quantas vezes nós damos nota máxima para nós mesmos, mas não é essa mesma nota que Cristo nos dá. Quantas vezes a igreja se
nomeia como a melhor igreja, como uma nota máxima. Mas será que Cristo daria nota máxima à nossa vida, a nós como igreja? Ou será que essa nota máxima é apenas a que nós mesmos estamos dando? É a nossa visão, é os nossos valores. Estamos vivendo uma época em que a inversão de valores está ganhando espaço até mesmo dentro das igrejas. Mas não bastasse isso, a igreja perdeu o vigor espiritual, a igreja perdeu os seus valores, mas em terceiro lugar, a igreja havia perdido a sua visão. Jesus disse que ela era uma igreja cega. Quando Jesus diz: eu estou como um mercador dizendo para você, igreja de Laodiceia, para comprares colírios e ungir os teus olhos, a fim de que vejas. A igreja de Laodiceia era uma igreja que perdeu a visão espiritual. Era uma igreja que já não enxergava mais o mundo espiritual. Era uma igreja que só enxergava o terreno físico. Era uma igreja que não tinha mais visão do céu, já não tinha mais visão de alma, já não tinha mais visão de partir e estar com Cristo, já não tinha mais visão de a qualquer momento ouvir o soar da trombeta e já não estar mais presente aqui, mas estar para sempre com o Senhor. A igreja de Laodiceia perdeu essa visão espiritual. Era uma igreja que estava cega, perdeu a visão. Aleluia. Elas estavam cegas para a realidade, elas eram pobres, miseráveis, estavam nuas, mas elas não enxergavam isso. Estavam cegas para si mesmo. Elas estavam então vivendo um momento em que os seus olhos estavam cobertos. Não são poucas as igrejas na atualidade que perderam a visão. Há igrejas que já não podem mais ser chamadas de igrejas. Há igrejas em que parecem mais empresa. Há pastores que não podem mais ser chamados de pastores, eles parecem empresários. Há crente que já não pode mais ser chamado de crente, ele parece um cliente. Há altar que já não pode mais ser chamado de púlpito, porque parece um balcão de despacho para aqueles que vêm com uma sanguessuga dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Porque infelizmente há igrejas que já não têm mais cara de igreja. Perdeu a visão. A visão é materialista. A visão é conquistar a terra, é conquistar o mundo. Há igrejas que perderam tanto a visão que entram pelo caminho político, a ponto de colocar políticos no seu altar para fazer promessas vazias, infrutíferas, e depois então humilha o nome da igreja, porque a visão é terrena, a visão é material, a visão é física. Há igrejas que perderam totalmente a visão. Tudo gira em torno da política. Tudo gira em torno de bens materiais, tudo gira em torno de conquistar o mundo, conquistar aquilo que os olhos desejam, aquilo que a alma deseja, aquilo que é físico e material. Ah, queridos, Paulo diz em Colossenses capítulo 3, se nós já morrermos com Cristo e ressuscitamos com Ele, a nossa mente já não está mais nas coisas da terra, mas a nossa mente estará nas coisas celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Pastor, e tem solução para essa igreja? Tem. Jesus estava oferecendo para esta igreja o colírio espiritual para abrir a visão da igreja. Há crentes que precisam urgentemente do colírio espiritual. Aleluia. A igreja, meu diácono Mero, era pobre, mas Jesus tinha ouro para dar para ela. A igreja estava nua, mas Jesus tinha veste para dar para ela. A igreja estava cega, mas Jesus tinha colírio, unguento espiritual para dar para ela. E tudo gratuito, porque
porque Jesus, ele tem poder para derramar sobre a vida da igreja. Aleluia, aleluia. Em quarto lugar, queridos, a igreja havia perdido as suas vestes. A igreja perdeu o vigor espiritual. A igreja perdeu seus valores. A igreja perdeu a visão. E em quarto lugar, a igreja havia perdido as suas vestes. Jesus disse: tu estás nua. No verso 18 diz, para que ela possa então se vestir, para que não viesse manifestar a sua nudez. A igreja estava nua. Isso é símbolo de humilhação. Não são poucas as igrejas que estão confiando no braço do homem, que vai sofrer uma dura humilhação. A nudez aqui fala da derrota, da humilhação da igreja, de alguém que está despido, que perdeu os valores. Essa igreja, irmãos, não recebe de Cristo nenhum elogio. Todas as 6 igrejas receberam pelo menos um elogio de Cristo, mas a igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio do Senhor Jesus, porque essa igreja estava sem vestes, perdeu as vestes. Não são poucas igrejas que confiam na salvação através das leis, dos usos e costumes, das obras, e se vestem com as suas próprias roupas de justiça, de santidade. É o Adão que peca e cozinha folhas e usa para se apresentar diante de Deus. Aí Deus precisa intervir, tirar as vestes de Adão e fazer as suas vestes dele, e colocar em Adão, que representa a justiça de Cristo sobre um homem, para o torná-lo justo. Nós não somos justos por causa dos nossos méritos, por causa das nossas vestes que nós colocamos sobre nós, mas nós somos justos porque Jesus, ele nos vestiu com as vestiduras brancas. E para nós encerrarmos, queridos, eu gostaria de falar com você sobre 3 declarações que Jesus faz para a igreja. A primeira declaração que Jesus faz é uma explanação, dizendo para ela: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Jesus, ele vai explicar à igreja. Jesus vai dizer para a igreja o porquê que ele pune a igreja. Jesus não pune a igreja porque ele quer destruir, fechar a igreja. Ele pune a igreja, repreende a igreja porque ele ama a igreja. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Em segundo lugar, a segunda declaração é uma exortação à igreja. Ele diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus dá sempre uma segunda chance à igreja. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus te convoca hoje ao arrependimento. Sê zeloso, cuidadoso e arrepende-te de tudo o que você fez e que prejudica a sua vida espiritual. E em terceiro lugar, a terceira declaração de Jesus à igreja é que Jesus convida a igreja. Ele diz no verso de número 19: eis que estou à porta. Verso de número 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus convida você nesta noite. Talvez você diga: pastor, eu já sou crente. Mas observem que Jesus está se referindo exatamente aos cristãos. Jesus não está falando aqui com o mundo. A gente usa esse texto para evangelização, mas em primeiro lugar, Jesus está tratando com a igreja. Jesus está dizendo à igreja de Laodiceia, dizendo: arrepende-te, sê zelosa,
Eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entro para cear com ele e ele comigo. Jesus está dizendo, se alguém abrir a porta, vai haver ceia. Ceia é símbolo de comunhão. Está na hora de nós voltarmos à comunhão com ele. Está na hora de nós voltarmos ao relacionamento com o Senhor. Aleluia, Ele está à porta. Não são poucos os cristãos que vivem uma vida tão morna, que Jesus está do lado de fora. E sabe o que é curioso aqui, meu diácono Homero, minha querida mãe, sabe o que é curioso aqui? É que Jesus estava do lado de fora da igreja e a igreja nem percebeu. Quantas igrejas Jesus está do lado de fora e a igreja nem percebeu isso? A igreja nem notou isso. Há igrejas que Jesus já não pode mais entrar. Jesus está implorando, se alguém ouvir eu entro, se alguém abrir a porta eu entro. Mas ele não pode mais entrar em algumas igrejas. E quando eu falo de igreja, eu não falo de 4 paredes. Eu estou falando de mim e de você. Há crentes em que Jesus já não pode mais falar em sua boca, porque ele está com a porta fechada. Há crentes em que Jesus já não pode mais agir, porque eles estão fechados